Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de Geografia e nós vamos hoje revisar os assuntos que estudamos na semana passada, que foi sobre hidrografia. Só que nós vamos utilizar também o livro de Geografia e lembrar que as definições que nós vamos ver aqui está no livro de vocês, certo? Além disso, vamos fazer também alguns exercícios para que fixe mais o assunto. Então, prestem bastante atenção e vamos lá. Nós estudamos na semana passada que hidrografia está relacionada à água. Aqui no início, hidro vem da palavra água. Então, hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço geográfico, de um determinado local, incluindo nesse estudo aqui da hidrografia os oceanos, os mares, as geleiras, a água que está no subsolo, os lagos, a água da atmosfera e os rios também. Vocês podem conferir que essa mesma definição está no livro de vocês. No Brasil, aqui através desse mapa, nós podemos ver os principais rios. Esse é o mapa da bacia hidrográfica do Brasil. Onde vocês estão vendo esses riscos aqui, esses caminhos azuis, são os principais rios brasileiros. Mas aqui também há vários menores, que são não os rios menos importantes, mas vamos dizer até de menor volume ou menor extensão. Aqui diz que a hidrografia do Brasil ela é extensa, além de apresentar um grande volume de água. E como é que esses rios são alimentados? As chuvas são as grandes responsáveis pela alimentação das águas dos rios brasileiros. E também, gente, existe uma característica especial dos rios brasileiros, é que muitos desses rios são rios de planalto. Lembram que é planalto, que nós estudamos relevo? Planalto é uma área que ela é mais alta, tem uma certa elevação. E os rios, quando o rio está localizado nessa elevação, então há uma queda d'água. Quando há essa queda d'água, a força do rio ela é maior. Então, no Brasil existem muitas hidrelétricas, que são áreas construídas para geração de energia. E a energia ela é gerada através da força da água neste caso. Então, por isso que a maior fonte de energia elétrica no Brasil é formada através das hidrelétricas. Continuando aqui, gente, vou voltar um pouquinho que é para relembrar uma coisa que eu falei na semana passada. Lembra que eu falei que toda essa região aqui, do lado direito do nosso mapa, recebe as águas do Oceano Atlântico? Essa parte daqui é chamada de costa brasileira. Aqui nessa área, a hidrografia que nós estudamos aqui é principalmente o litoral. Todas as cidades que estão localizadas nessa área, elas são chamadas de cidades litorâneas. Elas recebem as águas do rio, do Oceano Atlântico. Lembrando aqui, olha, que este lado do mapa, aqui não recebe essa área daqui, todas essas cidades que estão nessa outra extremidade do mapa, não recebem a água do oceano. Por quê? Porque aqui estão localizados outros países da América do Sul. Somente aqui, estão vendo essa parte azul, já é a água de outro oceano, é o Pacífico, que ele banha outros países que estão fazendo fronteira com o Brasil. Então essa parte aqui a gente já não comenta sobre ela, já que nós estamos falando sobre o Oceano Atlântico, que é o que banha o nosso país. E aqui, por exemplo, mais ou menos nessa direção está o estado de Pernambuco, que é o estado em que nós moramos. E aqui, por exemplo, são algumas cidades litorâneas, como Recife, como Paulista, como Olinda, que são cidades que estão localizadas na costa brasileira, recebendo água do Oceano Atlântico. Então, vamos adiante. Aqui o nosso litoral, lembra que nós vimos essa figura? Essas definições que eu coloquei aqui para cada exemplo que eu dei, elas estão no livro de vocês. Então, está dizendo aqui, uma faixa de terra que abrange toda a costa, e é possível ver as marés alta e baixa.
Quando nós vamos à praia, por exemplo, não vemos que tem um período em que o mar está mais cheio, né, que a gente costuma dizer assim, e quando ele está mais raso, não é? Então isso é característica do litoral. A praia, por exemplo, é um depósito de areia. Clastos, que são as pedrinhas, e conchas, que elas são geralmente quebradas pela ação das ondas e das correntes marítimas, porque aqui na praia é onde vem a água do oceano, que é a parte maior, e do mar, que é onde vem aqui a quebra das ondas. Passando adiante, o mar, que nós vimos que o mar é uma parte da água que ela é menor do que o Oceano Atlântico, já é uma parte que ela banha a praia. E o oceano. Olha aqui, pessoal, isso aqui é um mapa mundi, apesar dela estar de forma quadrada, mas aqui ela está mostrando toda a área dos oceanos no mundo. O Oceano Pacífico desse lado que eu tinha acabado de falar, ó, que fica do outro lado, já abrange os outros países da América do Sul, que são vizinhos ao Brasil. Já desse lado aqui, pessoal, nós temos as águas do Oceano Atlântico. Aqui está o Brasil. Aqui abaixo nós temos o Oceano Glacial Ártico, que está muito próximo aqui à Antártida, e o Oceano Glacial, aliás, Antártico aqui abaixo e o Ártico aqui em cima, onde nós temos aqui áreas que são super frias também, como por exemplo o Canadá. Essas áreas aqui extremas do nosso planeta, elas são tão frias porque essas extremidades, aqui está o Polo Norte e aqui o Polo Sul, e são áreas mais frias. Aqui, por exemplo, onde passa o nosso país, são áreas mais tropicais, onde está o nosso país localizado, aliás, são as áreas que são tropicais, que são mais quentes. Aqui desse lado está o Oceano Índico, e esse Oceano Pacífico que nós vemos aqui é o que está desse lado e vem para esse, já que é redondo, certo? Então aqui são os oceanos que nós temos no nosso planeta. O Oceano Atlântico é o que banha o nosso país. O oceano é uma grande extensão de água salgada que contorna os continentes, certo, pessoal? Adiante, nós já vamos falar sobre os rios. O rio, ele é um curso de água, ele é alimentado por uma nascente, que é justamente onde o rio nasce, é o começo do rio. E essa nascente pode ser superficial ou pode ser de um derretimento de neve, que vai em direção ao mar ou a outro rio. Como assim? Vamos ver um pouquinho mais de detalhe aqui nesse seguinte. Olha, esse daqui, por exemplo, aliás, deixa eu voltar só para relembrar uma coisa que eu tinha falado. Lembra que eu disse que esse aqui é o Rio São Francisco, que é um importante rio da região Nordeste. Aliás, é o mais importante. Ele é um rio imenso, que ele começa lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele contorna vários estados brasileiros. Ele é um rio de grande importância econômica e lindo, que está aqui no nosso país, principalmente para os estados da região Nordeste. Continuando, aqui nós temos um mapa. Esse mapa daqui, ele está representando o estado de Pernambuco. E temos aqui a bacia hidrográfica do rio Capibaribe. Gente, prestem atenção a essa linha aqui azul. Esse aqui é todo o percurso do rio Capibaribe. Se você não lembrar qual é o rio Capibaribe, é aquele rio que quando nós estamos no centro do Recife, no centro da cidade, passando de ônibus ou de carro ou a pé pelas pontes, nós vemos um rio ali, aquele é o rio Capibaribe, tá bom? Então, a nascente desse rio é aqui, bem na divisa entre Pernambuco e Paraíba. Vejam, pessoal, e ele vai passando por várias cidades do estado de Pernambuco, olha, passa até vem por aqui. Aqui ele tem outro caminho que já vai para outro lado, mas também do estado de Pernambuco. E percebam que ele termina aqui. Aqui é justamente a cidade do Recife, que eu disse que é uma cidade litorânea. Onde ele termina é justamente quando ele se encontra com o Oceano Atlântico.
com a água do mar. Aqui onde dizemos que é a foz de um rio, é onde ele deságua, é onde o rio acaba, vamos dizer assim. Um rio ele pode vir com o seu curso e ele pode desaguar em outro rio ou ele pode desaguar no mar. Aqui é a nascente, aqui é todo o curso de água desse rio e aqui é onde ele termina, que é chamada de foz ou, como eu falei, onde a água deságua, ok? Mas outra informação aqui em relação a esse mapa, vocês estão vendo que tem outros risquinhos aqui, como se fossem encontrando com esse maior, esses risquinhos azuis também, que eles são menores, eles são os afluentes. E afluentes são o quê? Rios menores. Esses rios menores, eles são de extrema importância para todos e para os rios maiores. Por quê? Porque eles ajudam a alimentar esse rio. Olha, são muitos rios que se encontram com o rio Capibaribe. Vamos passar adiante que a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe. Veja, o rio Capibaribe é um curso de água que ele banha o estado brasileiro de Pernambuco. Seu curso ele é dividido em alto, médio. A parte que é alto e médio do curso, ele é situado no polígono da seca, que são as regiões de seca do nosso estado, onde o rio apresenta um regime temporário. O que é isso? Essa parte aqui de regime temporário é justamente em regiões onde o rio, um rio temporário é quando ele seca em determinadas épocas, principalmente em épocas de seca. E se esse rio ele passa por áreas de seca, nesse período em que tem poucas chuvas ele fica seco. No período que tem mais chuva, o rio ele vai ganhar volume novamente. E o baixo curso do rio é onde se torna perene. Perene é um rio que ele não fica nessa seca, secando e enchendo. Ele é um rio que ele tem o seu curso de água normal. Claro que existe época em que ele vai estar um pouco com mais de volume, mas ele não vai secar e encher como é um rio temporário. O que é que eu preciso que vocês compreendam daqui? Não é preciso decorar essa informação, é só que vocês compreendam o seguinte, que aqui eu usei o exemplo do rio Capibaribe, mas com todos os rios acontece da mesma maneira. Tem a nascente, tem todo o curso de água e ele vai desaguar em outro lugar, ele vai se encontrar com outro rio ou com o Oceano Atlântico. O rio ele tem afluentes, que são rios menores que se encontram com eles. No caso do rio Capibaribe, é que eu estou dando alguns detalhes a mais. No caso, ele passa por regiões mais secas, com pouco volume de chuva, então nessa área ele vai ser um rio que ele vai ficar mais, nessa região ele vai secar em alguns períodos, mas tem parte em que ele não seca, ele tem cidades onde esse rio passa que ele não vai secar, que é justamente no município de Limoeiro, que é bem próximo aqui a Recife, por exemplo, que é agreste do estado. Antes do rio desaguar no Oceano Atlântico, ele passa pelo centro do Recife, como eu falei agora há pouco. Pessoal, preste atenção nessa imagem aqui. Essa imagem aqui é uma imagem aérea da cidade do Recife. Vejam, aqui está o rio Capibaribe. E ele vai encontrar, olha, esse pedaço aqui a gente já vê a água do mar que vem do Oceano Atlântico, e eles vão se encontrar justamente aqui nessa área, é onde o rio deságua. Até aqui tem uma coloração um pouco diferente, porque a água do rio é uma água doce e a água do mar é água salgada. Então, assim, além disso, a coloração ainda vai mudar, e é justamente o encontro, certo, pessoal? A partir de agora, quando vocês passarem pela região lá pelo centro do Recife, vocês vão observar, já sabendo que aquele ali é o rio Capibaribe, que ele nasce lá no agreste, aliás, no sertão do estado de Pernambuco. Ele passa por várias cidades do estado de Pernambuco e ele se encontra com o mar lá no centro do Recife. Dá para ver, pessoal, essa área daqui, lá do Marco Zero, que muitos de vocês devem conhecer, justamente dá para ver. O rio Capibaribe ali se encontra com o mar. Bem, vamos passar adiante. Nós vamos ver
com muito mais detalhe sobre rios no próximo assunto, que é sobre a importância dos rios. Aí vai ter outros exemplos para vocês também aprenderem. O riacho, que são rios que são pequenos. Lembra que eu falei na aula passada que tem uma música, o riacho do navio corre para o Pajeú? Do rio Pajeú vai despejar no São Francisco. E do rio São Francisco vai correr para o meio do mar. É justamente aqui, esse rio daqui é o rio Pajeú. É um rio menor, é um riacho. Ele vai se encontrar com outros rios que são afluentes do rio São Francisco. E do rio São Francisco ele vai para o oceano. E é sempre dessa maneira. Um lago, que ele é um corpo de água que ele é parado, ele não segue um curso de um rio não, ele fica parado lá. Geralmente é de água doce, mas existem também os lagos de água salgada. E existem também os lagos que são artificiais, que eles são feitos, são construídos. O afluente, que foi esse que eu falei agora há pouco, pessoal, no mapa de Pernambuco, os rios menores, que eles alimentam os rios maiores. É qualquer curso de água que deságua em outro rio maior, ou então deságua no mar ou no lago. Aqui nós temos um exemplo, olha, de um rio menor, que ele está encontrando com esse rio aqui, que é um rio maior. Esse é um afluente desse rio. Tem total importância para esse rio daqui. Continuando, aqui nós temos a água da atmosfera, que a hidrografia também estuda isso. Aqui eu tinha falado o seguinte, pode apresentar em forma de vapor de água ou de chuva. Isso daqui, pessoal, quando nós aprendemos sobre o ciclo da água, nós vemos o seguinte, que a água aqui, por exemplo, do oceano, através do calor, através da temperatura, essa água ela vai evaporar e através da formação das nuvens, aqui no céu, aqui nessa região, vai haver vamos dizer que vários processos ali de temperatura, em que essa água ela vai mudar de estado de vapor para o estado líquido novamente, que é justamente quando ela está num estado de condensação. Então essa água vai voltar a ser um estado líquido através da chuva. Então essa é a água da atmosfera. E quando ela atingir essa região aqui novamente, ela vai voltar para o mar, ela vai para o rio, ela vai se infiltrar pelo solo até chegar no subsolo e tudo mais. É todo o ciclo dessa água. E justamente a água que eu falei que vai para o solo e subsolo são as águas que também são estudadas na hidrografia, que é a água do subsolo. É a água que ela é armazenada pelo solo e ela se infiltra aqui, ó, nos lençóis freáticos. Os lençóis freáticos são essa água que fica aqui armazenada. Aqui, por exemplo, nós temos um poço artesiano que foi construído. Quando um poço vai ser construído, ele é cavado numa profundidade até alcançar esses lençóis de água, esses lençóis freáticos que estão muito abaixo dos nossos pés, estão no subsolo. Aqui é o solo e aqui está o subsolo, está abaixo, certo? E agora, continuando, nós temos por fim a geleira. As geleiras não estão no nosso país, porque o nosso país, como eu tinha falado quando eu estava mostrando o mapa, ele é uma região tropical, de uma área tropical. E as geleiras, elas estão nas extremidades do nosso planeta, na região norte, no polo norte e no polo sul. Lá onde fica os oceanos glacial ártico e o antártico. As geleiras é uma massa de gelo grande e duradoura, é formada nas regiões continentais. Agora que eu relembramos juntos algumas coisas que nós estudamos na semana passada, que tudo isso que eu falei também está registrado no livro de vocês. Nós temos aqui algumas páginas no livro de vocês para exercitarmos juntos. Coloquem aí na página 44, pausem o vídeo e vocês podem realizar sozinhos. Como assim, professora? Volta ao texto, pessoal, volta ao texto que está no livro, volta ao vídeo um pouquinho se você precisar, mas tentem fazer sozinhos, tentem ler e buscar a resposta
antes de vocês verem o resultado, porque assim vocês estão exercitando o que estão estudando. Aqui está assim, pinte a parte da Terra que representa a água. Vocês não sabem, nós já estudamos inclusive no início do ano que o nosso planeta é formado por parte do solo, parte de terra e a parte de água, que na superfície a maior parte é coberta por água, não foi? Então pinte aqui no nosso planeta a parte que representa a parte de água. No segundo, complete os espaços com a resposta correta. Complete aqui essas frases, é super fácil. A maior parte da Terra é formada por, você coloca, existe água desse tipo e de outro tipo. Super fácil, não é, gente? O estudo das águas da Terra é chamado de... Estamos estudando sobre isso. É somente essas três. E agora o terceiro, ordene as palavras e forme frase para descobrir o que é oceano. Olha, salgada, extensão, oceano, água é uma grande de. Essa frase está toda embaralhada. Então, descubram aqui a definição do que é oceano. Página 44. Na página 45, nós temos o seguinte, o que é o que é? Aí vocês vão escrever aqui a resposta nesses retângulos. Letra A, qual é a parte do continente que é banhada pelo oceano? B, grande extensão de água salgada que contorna os continentes. Letra C, aliás, aqui é uma resposta, aqui já é outra resposta, tá, gente? Letra C, banha o Brasil. O que será? E aqui na letra D nós temos espaço entre a água e a terra, é beira-mar. Então, respondam essas quatro tipos de hidrografia aqui. O quinto, observe as fotos a seguir e identifique tudo que faz parte da hidrografia de uma região. Gente, não usem essa imagem para responder. Aqui não está tão nítido quanto o livro de vocês. Essa página, ela foi tirada do livro. Mas quando ela é colocada numa área muito maior como essa, quando ela fica tão extensa, então a imagem ela perde um pouco a qualidade, fica um pouquinho embaçada. Mas aí no livro de vocês dá para ver perfeitamente essas imagens. Então, diga, essa imagem aqui representa o que do que a gente estudou? Essa e essa, essas 5 imagens. Tá aí bem fácil no livro de vocês e nesse vídeo inteiro. Depois passem para a página 46. Tem assim, numere. Se tem numere, você vai colocar números. A segunda coluna, de acordo com a primeira. Nós temos aqui o número 1, lago. Número 2, geleira. Número 3, água do subsolo. E número 4, afluente. Aqui estão as definições do que é cada um desses. É só você numerar o que corresponde. No sétimo quesito, nós temos 3 figuras para você dizer qual é riacho, qual é lago e qual é lagoa. Além da imagem, além dessas imagens, nós temos aqui a explicação sobre o que é cada uma delas. Pronto, são essas 3 páginas que vocês vão fazer. 44, 45 e 46. Pausem o vídeo, façam com bastante atenção e calma. Depois você apertem o play do vídeo e nós vamos fazer a correção juntos e você vai poder conferir se está certo ou errado o que você fez. Combinado? Bom, vamos lá, pessoal, para a resposta das atividades que vocês realizaram. Aqui, que foi que vocês pintaram. Toda essa região aqui, vocês podem pintar, acho que vocês pintaram de azul, não é? Toda essa parte aqui representa os continentes, os oceanos, aliás, que banham os continentes. Se você fez assim, está corretíssimo. No segundo quesito, nós temos o seguinte, que vai preencher as frases. A maior parte da água, a maior parte da terra é formada por água.
Letra B, existe água doce e salgada. Se você colocou salgada e doce, a ordem não vai importar na resposta, não vai interferir. A letra C, o estudo das águas da Terra é chamado de hidrografia. Essas respostas estão aqui no slide seguinte. Agora nós temos o terceiro. Quando você ordenou, olha pessoal, tinha até uma dica, olha, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguindo essa organização aí dos números, ajudaria. Chega aqui, olha a definição. Oceano é uma grande extensão de água salgada. Vamos para a página 45 agora. O que é? Parte do continente, deixa eu voltar. Parte do continente que é banhada pelo oceano é o litoral. O litoral, a parte do continente que é banhada pelo oceano. Letra B, grande extensão de água salgada que contorna os continentes. Oceano. Super fácil, né, gente? Tudo que a gente está falando até agora. Banha o Brasil. Quem banha o Brasil? O Oceano Atlântico. E a letra D, espaço entre a água e a terra, a beira-mar. Super fácil, é a praia. Agora no quesito de número 5, deixa eu voltar aqui. Agora, pronto. O quesito de número 5, observe as fotos a seguir e identifique o que faz parte da hidrografia de uma região. Essa imagem daqui, ela corresponde ao oceano. A segunda imagem, essa daqui, ela corresponde ao mar. A terceira imagem, essa daqui, é um rio. Essa imagem daqui de baixo, ela é uma geleira. Essa daqui, e essa daqui, ao lado dela, por fim, é um lago. Agora a página 46. Vamos ver aqui essas numerações, como é que ficaram a ordem. Ficaram 4, 2, 1, 3. Vamos ver direitinho aqui. 4. Qualquer curso de água que deságua em um rio é um afluente. Aqui o número 2. Massa de gelo grande e duradoura formada nas regiões continentais. É a geleira. Depois, é um corpo de água parada. Número 1, é o lago. Localiza-se nos lençóis freáticos. Água do subsolo. Gente, muito fácil. Tá aqui, a ordem tá lá na outra página, certo? E aqui, riacho, lago e lagoa. Olha, extensão de água cercada por terra, lago pouco extenso e aqui um rio pequeno. Um rio pequeno, a gente já sabe que é um riacho. Um lago pouco extenso, é um lago menor ainda, é uma lagoa. E uma extensão de água cercada por terra é um lago. Então a ordem vai ficar assim, pessoal. 2, a imagem ao lado 3 e a imagem abaixo o número 1. Certo? Então, são essas 3 páginas que nós realizamos. Por hoje é só. Estudem, pessoal, a aula da semana passada, essa aula de hoje. Revisem o livro de vocês, confiram direitinho se as respostas estão corretas, porque na próxima aula de geografia nós vamos estudar já outro assunto, como eu tinha falado, que é referente à importância dos rios e tem um pouco a ver com hidrografia. Então não acumule as atividades, porque vocês têm outras coisas para estudar também, tá certo? Por hoje é só. Beijo da tia Angélica e até a próxima!